Amém. Irmãos, eu acho que essa palavra é uma das palavras mais importantes para nós, né, nesses dias. Nós estamos, hoje é segunda semana e a última semana, né? Hoje eu vou encerrar a palavra, mas nós estamos falando sobre a importância do conhecimento. Vamos dizer essa frase? Pra você nunca mais esquecer, diga: a importância do conhecimento. Vamos lá, irmãos, vamos lá. Eu vou ver se vocês vão falar. Diga: a importância do conhecimento. Diga para o irmão que está suado: o conhecimento é muito importante. Amém? Olha só, Salomão, ele disse que o conhecimento, ele é mais importante do que o ouro e a prata. Isso foi palavra de Salomão. Eu estava ouvindo uma mensagem esses dias. Quem já viu falar, né, de Bill Gates aí? Alguém já ouviu falar dele? Hã? Você sabia que esse homem, eu fiquei impressionado com isso. Esse homem, olha aqui, por favor. Esse homem, ele doou a fortuna dele 2 vezes na vida dele. Pegou a fortuna dele e doou 2 vezes. E apesar dele ter doado a fortuna dele 2 vezes, todas as vezes que ele doou a fortuna dele, depois de algum tempo, ele voltou a ser o homem mais rico da terra. Aí você pensa: pastor, mas para ser o mais rico da terra, não tem que só acumular, né, recursos? Não. Para se tornar o homem mais rico da terra, nós aprendemos com esse homem, né? Nós aprendemos que esse homem, ele sempre cresceu por causa do conhecimento. Ele foi lá, doou a primeira vez. Olha só, ele tem conhecimento. Ele foi lá, buscou como que ia fazer de novo, e ele se tornou o primeiro. Aí ele pegou a fortuna dele, doou de novo, como ele tinha conhecimento, foi lá e se tornou novamente o homem mais rico da terra. Então, isso prova o que Salomão diz, que o conhecimento é mais importante do que o ouro e a prata. Deixa eu só te explicar uma coisa para você. Algum tempo atrás mostrou uma reportagem no Globo Repórter das pessoas que ganharam na cena no Brasil. Não sei se você sabe disso, mas a grande parte das pessoas que se tornaram milionários de um dia para a noite, ganharam muitos milhões no Brasil com isso, né, com jogos. Eles estavam mostrando na reportagem que a maioria das pessoas voltaram a ser pobres. E pior, eles não só voltaram a se tornar pobres, mas eles se tornaram miseráveis, porque tem uma diferença do pobre e do miserável. Sabe o que é o pobre? É aquele que não tem dinheiro, mas não tem conta. Sabe o que é o miserável? É aquele que além de não ter dinheiro, ele tem conta. Esse é o miserável. Então, olha só, no Brasil, essas pessoas ganharam milhões, mas se tornaram miseráveis. Por quê? Porque eles não tinham conhecimento. Tinha ouro e prata, mas não tinha conhecimento. Olha aqui, irmãos. Você quer ser bem sucedido na vida? Obtenha conhecimento. Obtenha conhecimento. Você está entendendo isso aqui, irmãos? Obtenha conhecimento. Você quer crescer em todas as áreas? Obtenha conhecimento. Valoriza. Dê valor ao conhecimento. Eu quero ler um texto com os irmãos, que olha só, Provérbios 1:22. Você está rápido demais, hein, Alberto? Provérbios 1:22. Vou ler aqui no telão com os irmãos. Antes de eu ler, eu posso trazer uma informação para você aqui? Deixa eu explicar uma coisa aqui para você. Você sabia que os estudos comprovam, olha aqui, estudo comprova que tudo que você ouve num dia, presta atenção nisso, você ouve hoje, amanhã você vai lembrar, sabe quantos por cento daquilo que você ouviu? Quantos por cento você acha que você vai lembrar amanhã? Você vai lembrar de 13% daquilo que você ouviu, somente 13%. Está vendo essa pregação que você está ouvindo hoje? Amanhã você vai lembrar só de 13%. Já aconteceu, é por isso que às vezes você vê uma pessoa, como está olhando para mim, amém?
É por isso que às vezes você encontra um irmão, fala assim: e aí, Eliane, como é que foi o culto ontem? Ela fala: o culto ontem foi poderoso, foi uma bênção. Aí você pergunta para ela assim, aí você faz a pergunta assim: Eliane, o que o pastor falou? Eu não sei o que o pastor falou, mas o culto foi uma bênção, ele foi uma bênção. Por que a pessoa faz isso? Porque ela só lembra 13%. É por isso, querido, que é muito... Hoje eu vi uma criança, eu não estou falando isso aqui para... Tá? Eu sei que muitos aqui não estão anotando. Mas o que eu quero falar com você? Eu quero despertar você a anotar. Eu vi uma criança sentada nessa cadeira de 9 anos, ele estava anotando a palavra. Por que é importante você anotar o que você está ouvindo hoje? Porque amanhã você só vai lembrar de 3%. E você vai ter que relembrar novamente, para você colocar em prática aquilo que você está ouvindo. Então é importantíssimo. Na hora que você chegar lá na recepção, tem a gente preparou lá para vocês umas folhas para você anotar. Você não tem caneta, pede para o secretário lá, ele vai te dar uma caneta, você vai anotar. Mas nós queremos que você anote, para que amanhã você continue crescendo no conhecimento que você aprendeu agora. É por isso que eu sou tão exigente com os irmãos, a respeito de você prestar atenção na palavra. Porque esse conhecimento que você vai obter hoje, isso pode, olha só, ser fundamental para o resto da sua vida. Talvez isso seja a chave que você precisa para destravar toda a sua vida. Então é muito importante você aprender isso. Então aí em Provérbios 1:22, olha só o que Provérbios 1:22 fala. Irmãos, eu preguei nesse culto, nós estávamos no encontro, mas eu estou tão motivado, amém, irmãos? Estou doido para ter outro encontro de novo. Aí Salomão diz: até quando, ó simples, amareis a simplicidade? Essa versão aqui, ela é um pouco, dá para você entender direito, mas ele, na versão que eu tenho, da NVI, da Bíblia NVI, para você entender melhor, fala: até quando, ó inexperiente, amareis a inexperiência? E vós, escarnecedores, essa palavra é zombadores, até quando vocês zombadores desejareis a zombaria ou escárnio, que é a mesma coisa? Salomão diz o seguinte: até quando você vai ser uma pessoa inexperiente e vai se acomodar na inexperiência? Aí ele fala: até quando você que fica zombando das pessoas vão ficar na zombaria? Não sei se você sabe disso, o livro de Provérbios fala de duas coisas: conhecimento e sabedoria. O livro de Provérbios fala dessas duas coisas. E Salomão diz: até quando vocês zombadores vão zombar daqueles que têm conhecimento? Semana alguém me lembrou de uma coisa. Quem estuda, aquele dedicado ao estudo, alguém falou para mim: quem é dedicado aos estudos, ele é taxado como nerd, né? Na minha época não tinha muito esse negócio. Aí alguém estava me falando isso. Olha só, o carinha legal, a menina legalzinha, sabe, o que mais conta piada na sala de aula, o mais divertido, talvez seja alguém que é um zombador, que ele zomba de pessoas que querem obter conhecimento, porque tem pessoas que descobriram que o conhecimento vai levar ele a ter o sucesso de vida, porque nós só temos sucesso se nós tivermos duas coisas na vida. Você quer ter sucesso em qualquer área da sua vida? Você tem que ter duas coisas: disposição e conhecimento. Disposição mais conhecimento é igual sucesso. Sabe por que você conhece tantas pessoas que têm tanta disposição? Eu lembrei os irmãos na célula semana, os meus parentes, por parte de pai, os homens trabalhadores, acordavam 5 da manhã, trabalhavam, irmãos, demais. Final da vida deles, sabe o que aconteceram? A maioria deles nem casa própria tem. A maioria deles, irmãos, olha só, estão vivendo de uma miséria, do INSS. Olha só, que muitas das vezes, no final da vida dele, eles vão depender daquilo. Isso aconteceu dentro da minha família. E o que aconteceu com esses homens? Tinha disposição, mas não tinha conhecimento. Aí eu vejo um tio da minha esposa, também, olha só, é um pedreiro, veio do Tocantins. Esse homem não é crente não. Não é crente não.
veio do Tocantins com a mãozinha atrás, outra na frente, passou fome aqui em Goiânia, viveu, irmãos, de ajuda das pessoas, foi morar numa invasão chamado Nova Esperança. Quem conhece Nova Esperança, aquilo era uma invasão, tá? Foi para lá morar numa invasão. Aí esse homem, irmãos, pedreiro, hoje sabe o que ele tem? Ele tem um lote ali no Vera Cruz 1 de quase 1.000 metros quadrados, um sobrado construído, aluga o sobrado embaixo e o sobrado em cima. No fundo ele construiu uma casa, aluga a casa, construiu outra casa, aluga outra casa, comprou um outro terreno perto do Padre Pelágio, construiu outro sobrado, no fundo do terreno construiu outra casa que ele aluga e ele trabalha de pedreiro até hoje, 60 e poucos anos. Qual que é a diferença, querido? Os dois tinham disposição, mas um teve conhecimento, os outros não. Querido, eu trabalhei com um tio meu, eu era o badeco dele, badeco é o ajudante. Eu trabalhava, sabe para quê, irmãos? Eu fazia duas coisas, comprar cigarro e buscar café para ele. Isso era o meu serviço. Eu era um rapazinho, menininho. Era comprar cigarro e levar café para ele. Mas eu nunca vi um homem trabalhar igual aquele homem. Mas infelizmente, um pouco antes da morte do meu tio, eu vi ele. É uma coisa assim que ele estava segurando na parede. Eu estava chegando na casa dele, segurando a parede para mexer no relógio de eletricidade, o relógio, né, da Celgo lá do lado de fora da casa dele. Ele não conseguia andar. Ele foi completamente destruído, financeiramente, fisicamente, familiarmente, emocionalmente, tudo. Homem extremamente trabalhador. Mas uma coisa, eu falo isso com todo amor e carinho, tanto que eu amo ele. Minha mãe sabe tanto que eu amo esse time. Irmãos, ele era extremamente ignorante. Sabe o que é ignorância? Ignorância não é só aquele homem que bate na mesa e grita, não. Ignorância é uma pessoa que não tem conhecimento. Glória a Deus, amém, irmãos? Isso não vai acontecer com você, não. Em nome de Jesus. Aí ele fala aqui, no final, e vós insensatos. Essa palavra insensato é tolo. Aqui fala, e vocês insensatos, odiareis o conhecimento. Na versão NVI fala, e vocês tolos. Salomão fala, e vocês tolos, até quando vai desprezar o conhecimento? Sabe o que é tolo, irmãos? Para nós que é goiano, tolo sabe o que significa? Já falou para alguém assim? Para de ser bobo. Hã? Já falou? Falou a Nara. A Nara é minha amiga de muitos anos atrás. Já falou para alguém assim? Rogério, para de ser bobo, cara. Nós falamos muito isso, né? O goiano. Esse para de ser bobo é o que Salomão está falando. Ele falou o seguinte: para de ser tolo, até quando você vai desprezar o conhecimento? Querido, olha só. Talvez, eu falei isso no culto das 6, talvez você está colocando culpa em muitas coisas que não deveria ter a razão de culpa. Porque muitas coisas não estão acontecendo como deveria acontecer. Tem muitas coisas que não estão sendo geradas. Tem muitas coisas que não estão tendo sucesso como você gostaria que tivesse. Sabe por quê? Porque está faltando conhecimento na sua vida. Olha aqui para mim. Está faltando conhecimento. Salomão diz: o tolo, ele despreza o conhecimento. Ele é ignorante. Ele está rejeitando o conhecimento. E eu quero falar para os irmãos do conhecimento espiritual que é a Bíblia. Mas eu quero falar também do conhecimento natural, que é os estudos. Olha só, o estudo acadêmico. Eu vi numa geração que as pessoas falavam assim. Você fala, não, terminei o 3º ano do 2º grau. E a pessoa vira, que bom, você terminou os estudos. O pessoal hoje mais novo não tem isso não, mas era assim que falava. Querido, foi uma geração tola. Porque uma geração, olha só, de sucesso, ela não pensa que os estudos acabaram. Hoje, tem uma irmã da minha célula, ela estava no culto das 6, ela voltou a estudar, sabe quantos anos depois? Depois de 30 anos.
30 anos. Você fala, pastor, é tarde. Não, querido, nunca é tarde para se obter conhecimento. Nunca é tarde, irmão, para você mudar a história da sua vida. Nunca é tarde, irmãos, para você recomeçar aquilo que você deveria ter recomeçado. Pastor, eu sou pedreiro, então seja um pedreiro que tenha conhecimento. Pastor, eu sou enfermeiro, então seja um enfermeiro que tenha conhecimento. Pastor, eu sou, sabe, aí você coloca o que você é, mas seja algo que tenha conhecimento. Porque é o conhecimento que vai mudar a sua vida. Eu quero falar com os irmãos duas coisas que o conhecimento faz. Primeira coisa, o conhecimento produz libertação. Aí você coloca em parênteses. Significar libertação aí é transformação. Então o que significa libertação? O que significa, irmãos? Transformação. Porque quando nós falamos de libertação, você já pensa em alguém demoniado, alguém orando para expulsar um demônio. Não é meramente isso não. A libertação bíblica também é transformação de vida. Vamos ler lá, João 8:32. Olha esse versículo aqui. Olha o que o conhecimento produz nas nossas vidas. Jesus que diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos liberta. Vamos dizer esse versículo? Diz: conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. Amém? O que nos liberta? O que nos transforma? O que nos transforma? É a verdade, presta atenção nisso, é a verdade conhecida. O que transforma a sua vida? A verdade conhecida. É por isso que muitos que têm a verdade não são transformados apesar de ter a verdade. Ouça bem isso aqui. Pastor, quem é a verdade? Jesus. Jesus, ele está manifestado pela palavra, a Bíblia. Então nós temos a verdade, mas muitas pessoas, apesar de ter a verdade, não conhecem a verdade. Por isso não tem liberdade, é por isso que não tem transformação. É por isso que você vê crente que converte, passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 50 anos, ele não muda. Aí você fala, pastor, mas ele não tem a verdade. Tem, mas ele não conhece a verdade, porque o que transforma a sua vida não é meramente a força de vontade, é a força de vontade mais o conhecimento da verdade. Irmãos, quantas vezes eu sentei com alguém? Nesses 26 anos de conversão, eu já sentei com muita gente viciado no fumo, viciado no alcoolismo, viciado em droga. Vou dar um exemplo disso para você entender. Quantas vezes? E a pessoa fala assim, pastor, eu quero mudar, eu preciso mudar, né? Ele tem até consciência do que ele está destruindo, ele pensa em mudar, ele tem até uma certa vontade para mudar. Aí você pensa, pastor, por que ele não muda? É porque ele não tem conhecimento. Porque quando você junta vontade mais conhecimento, existe liberdade, existe transformação. Olha só, presta atenção nisso aqui. É isso aqui que vai mudar a sua vida. Abra aí, coloca aí, Roberto, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Eu vou ler com os irmãos aqui no telão. Romanos 12, 2. Vamos olhar aqui, olha aqui por favor. E não sedes conformados com esse mundo. Aí Paulo está dizendo, não se conforme com esse sistema, com esse comportamento mundano. Olha só, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Talvez na sua Bíblia está escrito assim, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Como é que a Bíblia fala que nós somos transformados? Como é que nós somos transformados? Pela renovação. Olha aqui para mim. Quando você muda isso aqui,
você muda a sua vida. Olha aqui, está ouvindo isso aqui? Você mudou isso aqui, você mudou a sua vida. Só para terminar. Transformados pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pastor, mas todo filho de Deus não vive a vontade de Deus? Não. Todo filho de Deus não vive a boa, perfeita e agradável vontade que ele tem para a sua vida. Porque, olha só, para nós vivermos a vontade de Deus, que é perfeita, boa e agradável, você tem que ter transformação de vida. Mas para você ter transformação de vida, você tem que ter transformação de mente. E você sabe o que transforma a sua mente? O conhecimento. Vou te dar um exemplo, vou te mostrar aqui como é que você vai mudar a sua vida. Muitas pessoas, elas querem mudar o seu comportamento. Vou te dar um exemplo aqui. Muitas pessoas, elas querem mudar o comportamento. Que a vida da gente é feita assim, ó. Conhecimento, que é informação, produz mentalidade, e a mentalidade leva a um comportamento. Então tudo que você faz depende daquilo que você pensa. Ouviu isso aqui? Todas as suas ações dependem daquilo que você pensa. Olha aqui. Você sabe por que essa mão fez isso aqui, ó? Tá vendo a minha mão? Sabe por que ela fez isso aqui? Porque a minha mente, ela está mandando, olha só, a minha mão se mexer. Está mandando estímulos para se mexer. Então todo comportamento nosso depende da nossa mentalidade, que foi formada pelo conhecimento que nós tivemos. Então deixa eu explicar para você. Se você não mudar o seu conhecimento, que vai gerar uma nova forma de pensamento, não existe mudança de comportamento. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Sabe aquele homem brabinho dentro de casa? Sabe? Homem que qualquer coisinha ele dá um berro lá dentro de casa. E, sabe esse tipo de homem? Não existe aqui não, né? Nenhum aqui é brabinho não, né? Por que o homem brabinho lá, qualquer coisa ele fica bravo? Não estou falando que tem coisa que não fica, tem coisa que pode deixar. Mas qualquer coisa faz ele ficar brabinho. Por causa de quê? Por causa do conhecimento errado que ele aprendeu. Durante a vida inteira, ele aprendeu o quê? Bate na mesa, dá um grito que todo mundo te obedece. Informação errada. Forma de pensar errado. Isso, olha aqui, com o passar do tempo, faz você ter uma mentalidade. Aí, a pessoa, o que acontece, talvez você já ouviu isso, eu nem vi, mas eu já fiz. Eu nem tinha visto, aí eu bati a mão na mesa. Eu não queria ter batido a mão na mesa e dado berro dentro de casa. Mas quando eu vi, eu fiz. Por que fez isso? Porque já se formou a mentalidade. Então toda ação que ele tem, toda situação que acontece na vida dele, ele age daquela forma. Porque já se formou a mentalidade. E aquela mentalidade leva ele a ter esse comportamento. Então, alguém para mudar o comportamento, ela tem que mudar a sua mente. E para mudar a sua mente, você tem que fazer uma coisa. Você tem que renovar pelo conhecimento da verdade. É por isso que Jesus disse que quando você conhece, você é liberto. Eu vou dar um exemplo que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina o seguinte. Olha só o que a Bíblia ensina, princesas. Vocês estão aqui na frente. A Bíblia ensina o seguinte. Salomão falou isso, eu gosto muito de Salomão. Salomão disse assim, que a palavra branda, sabe o que é a palavra branda? Aquela palavra, sabe? O Mateus deu um berro lá no trânsito. Teve um dia eu estou descendo ali para comprar pão. Irmão, não sei o que aconteceu. Eu não sei o que eu fiz. Eu estava dando seta para parar na padaria. A padaria lá de cá, eu estava de carro. Dei seta para entrar aqui. Aí tinha uns carros passando do outro lado. Aí tinha que esperar. Aí tinha um abençoado atrás, né? Abençoado atrás, que ele estava com pressa de servir. Irmãos, aí eu dei a seta, esperei ele. Né? Aí ele não teve paciência. Na hora que eu olhei no retrovisor, ele já
deu uma arrancada e passou e parou assim na minha frente. Aí realmente eu procuro ser calmo mesmo. Não estou falando que eu não exagero não, procuro ser calmo no trânsito. Aí vou falar os palavrão que ele gritou, aí eu vi atrás do carro dele assim, como é que chama? Tampão do carro, né? Tava uma bandeira lá de uma torcida organizada aqui de Goiânia, né? Aí eu dei uma olhada, aí eu fiquei assim, eu falei com ele, né? Ele gritou lá, berrou, falei com ele com paciência, falei, não, tudo bem, né? Ele pegou e saiu xingando, mas a Bíblia diz que a palavra branda desvia o furor. Se eu tivesse gritado com esse cara, sabe o que ele tinha feito? Sabe o que ele tinha feito? Ele tinha parado o carro lá onde ele estava, no meio, abrido a porta e nós ia dar uma rolada no meio. Aí vocês diziam o boato, né? Passou lá, é bom, passou, deu uma rolada na frente da panificadora ali. Querido, a Bíblia diz, olha só, mentalidade nova, conhecimento novo. Olha só, a palavra branda desvia o furor. A mulher levantou lá, né? A mulher, a esposa da gente, né? Levantou lá naqueles dias lá e tal, e aquele negócio. Aí, se você dá o berro, se você não tem uma palavra branda, você dá o berro lá, grita, o que vai acontecer? Briga, e negócio, e vira aquele negócio dentro de casa. Agora o marido que tem uma mentalidade nova, que vai ter um comportamento novo, ele fala, amor, pode ficar tranquila, hoje mesmo eu vou arrumar esse chuveiro, só tem 3 meses que ele queimou, mas hoje mesmo vou arrumar, pode ficar tranquila. Aí o que a mulher faz? Você falou uma palavra branda, ela vai ficar calma. Olha aqui, querido, você quer mudar o seu comportamento? Mude a sua mente. Diga para o irmão que está ao seu lado, você quer mudar o seu comportamento? Então mude a sua mente. Olha só que interessante. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, olha aqui. A Bíblia fala o seguinte, 1 Coríntios 2, 16, não precisa abrir não. Lá diz o seguinte, que nós temos a mente de Cristo. Aprenda isso aqui. João Marcos, você que está aí atrás, amém? Você é um menino inteligente. Por que a Bíblia fala que você tem a mente de Cristo? Por que Deus está afirmando, Sandro, você tem a mente de Cristo. Sandro Filho, você tem a mente de Cristo. Luciene, você tem a mente de Cristo. Juliana, ficou bonito, bonito. Você tem a mente de Cristo. Rafael, né? Bem acompanhado. Você tem a mente de Cristo. Não vou falar que você é bonito, não. Por que a Bíblia fala que você tem a mente de Cristo? Porque se você tiver a mente de Cristo, você vai ter o comportamento de... Por que a Bíblia fala que você tem a mente de Cristo? Porque quem tem a mente de Cristo tem um comportamento de Cristo. Ninguém pode fazer o que Cristo fez se ele não tiver a mente de Cristo. Porque o comportamento, ele vem de uma mentalidade. Então, irmãos, o conhecimento, ele transforma a sua vida. Pastor, como é que eu tenho que transformar minhas finanças? Vou falar uma coisa para você. A partir da manhã, ouça pelo menos umas 3 ou 4 ou 5 ou 10 palavras que vai ensinar você sobre finanças. Pastor, eu quero mudar o meu relacionamento com meus filhos. Vou te falar uma coisa. Amanhã mesmo, coloca, os irmãos têm Google em casa? Não tem? Não tem? Escreve lá, versículo sobre mãe. Usa essa ferramenta para uma coisa boa. Escreva, versículo sobre mãe. Aí vai aparecer uma lista enorme sobre versículos que ensina as mães. Sabe o que você vai fazer? Você vai ler eles 10, 20, 30, 50, 10 mil vezes, até aqueles pensamentos da verdade transformar a sua mente, que vai levar você a ter um comportamento diferente com seus filhos. E é isso que vai mudar a sua casa, é isso que vai mudar a sua história. Porque muitas das vezes as ações que vocês estão tendo e ações que eu estou tendo é no lugar de abençoar a minha casa, eu estou destruindo. Pastor, mas por que eu estou destruindo? Falta de conhecimento. Conhecimento liberta, transforma você. Segunda coisa,
Quem está atento aí? Amém, irmãos? Segunda coisa, conhecimento prospera você. Eu não estou falando de prosperidade financeira só, não. Eu estou falando de prosperidade é crescimento. É crescimento em todas as áreas. Porque Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida completa. Então o que Deus quer para nós? Prosperidade. Que nós cresçamos, que nós nos tornamos pessoas melhores, famílias melhores, igreja melhor, sociedade melhor, cada dia mais. É isso que Deus quer. Deixa eu explicar uma coisa muito importante. Olha aqui. Nem todo filho de Deus vai viver as promessas que Deus tem para ele. Está ouvindo isso aqui? Que é um engano a respeito da igreja. Porque as pessoas pensam assim, todo filho de Deus vai viver as promessas que Deus tem para ele. Pastor, Deus gostaria que todas as promessas se cumprissem na vida de todos os seus filhos? Gostaria. Mas presta atenção no princípio que eu vou te explicar aqui. Toda promessa, existe uma palavra de conhecimento, um princípio de Deus para aquela promessa se concretizar na vida da pessoa. Vou te dar um exemplo. Deus falou para Abraão um dia, ele já estava bem velho, a mulher dele, estéril, não tinha mais filho, não tinha jeito de ter filhos. Deus vira para ele e fala assim, vem cá, Abraão. Deus fala para ele o quê? Você vai ser pai de multidões. Você vai ser pai de multidões. Sabe o que é pai de multidões? Deus está falando assim, eu vou levantar uma nação através de você, Abraão. Beleza. Mas antes de Deus falar, você vai ser pai de multidões, Deus falou uma palavra para ele. Qual foi a palavra que Deus falou para ele? O que Deus falou para Abraão antes de falar isso? O que Deus falou, querido? Vocês lêem Bíblia? Deus falou para ele o seguinte, sai da sua terra e do meio da sua... Então, o que Deus falou? Para ser pai de multidões, tem que sair da terra e do meio dos parentes que ele tinha. Se ele dissesse para Deus, Deus, eu não saio, o que Deus ia falar? Você não sai, então você também não vai ser pai de multidões, apesar de eu querer que você seja pai de multidões. Mas como Abraão ouviu, teve conhecimento e obedeceu, ele saiu da parentela dele e foi para uma terra onde o Senhor disse para ele. E a Bíblia diz que Abraão se tornou pai das multidões. Então as promessas de Deus, elas vão se realizar através de você conhecê-las e praticar os princípios de cada promessa. Vou te dar, olha só que interessante. Josué, eu não vou ler não, mas Josué capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9, Deus fala para Josué, ele assumiu o lugar de Moisés. Deus falou assim, Josué, Moisés morreu. Você tem uma nação aí de quase 1 milhão de pessoas para você liderar elas. Aí Deus fala para ele assim, ser forte e corajoso. Vocês lembram dessa palavra? O Senhor disse para Josué, seja forte e corajoso. Sabe o que ele estava falando? Josué, acorda cedo, trabalha, luta, tenha disposição. Se você fizer isso, você vai se tornar um vencedor. Aí logo na frente, aí o Senhor fala para ele que ele tinha que fazer 4 coisas. Sabe quatro coisas que o Senhor disse para Josué? Além de ter disposição, ser forte e corajoso, ele tinha que fazer 4 coisas. Sabe qual que é? Ler a palavra. O Senhor disse para ele, você tem que ler a palavra, Josué. Você tem que conhecer a palavra que eu deixei através de Moisés. Os 5 livros, sabe quantos livros Josué tinha para ler? 5. O Senhor disse para ele, lê esses 5 livros aí. Aí o Senhor disse para ele, medita nesses livros. Sabe o que é meditar? Tem gente que ouve a palavra, igual eu estou falando aqui, aí ele pensa assim, eu nem preciso prestar atenção nessa palavra, eu já sei. Meditar, sabe o que é? É você ouvir 10, 20, 30, 40, 50, 1000 vezes, até aquela palavra mudar a sua mente. Desde que eu me entendo, eu oro há 16 anos. Desde que eu oro há 16 anos, eu quase diariamente eu lembro um versículo para mim. Eu declaro na minha vida. Salmos 1, versículo 2. Antes o meu prazer está na palavra do Senhor, e na sua palavra eu medito dia e noite. Versículo 3.
Eu sou como árvore plantada junto ao ribeiro, dá fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham. Olha só, dá fruto no tempo certo, as folhas não murcham e tudo que faz prospera. Irmão, se eu contar para você, eu tenho certeza, eu já citei esse versículo mais de 1000 vezes para mim. Por que eu faço isso? Porque eu tenho que meditar. Tem que meditar. Josué tinha que meditar. O Senhor disse para ele: medita, leia, medita, pratica. Aquilo que você conhece, coloca em prática. O Senhor disse para ele: ensine a palavra, onde você estiver, na rua, no trabalho, em casa, ensine a palavra. Faça essas 4 coisas. Aí no final do versículo 9, o Senhor diz: e tudo que você fizer, Josué, vai prosperar. Por que o Senhor disse isso para ele? Porque o conhecimento leva você à prosperidade. Olha que interessante. Daniel era um rapaz. Estava lá. E naquela época existia um império chamado Império Babilônico. Qual que era o império? Império Babilônico. Semelhante ao Império Romano, que a maioria das pessoas conhece. Antes do Império Romano, levantou-se o Império Babilônico. Como os Estados Unidos governam o mundo hoje, naquela era, Babilônia governava naqueles dias. E o rei da Babilônia chamava Nabucodonosor. Esse homem, Nabucodonosor, movido pela ação de Deus, Deus direcionou ele para ele ir lá entre os judeus e destruir, pegar aquela nação e levar como escrava. Só que interessante, olha só, você que está anotando, Daniel capítulo 1, versículo 3 e 4, e Daniel capítulo 5, versículo 11 e 12, depois você lê na sua casa. Aquele rei disse o seguinte: vocês vão lá. E eles costumavam fazer, sabe o quê? Matar todos os homens adultos eram mortos, matava todos os homens. Sabe o que eles faziam? Levavam as mulheres como escravas, mas as crianças. E sabe o que Nabucodonosor, além de fazer isso, sabe o que ele fez? Falou assim: escolha jovens que sejam nobres, jovens que não tenham defeitos. E eles falam o seguinte, por último: escolha jovens que sejam cultos. Esses jovens cultos que tem, sabe o que é culto? Alguém que tem muito conhecimento. Ele disse: esses jovens que tem muito conhecimento, vocês vão trazer e eles vão aprender juntamente com o meu rei. Eles vão se assentar à minha mesa. Eles vão aprender comigo. Olha que interessante. Irmãos, Daniel era para ir como escravo. Era para ir, olha só, possivelmente ser morto. Mas o conhecimento levou Daniel a prosperar mesmo naquele período. Tem muita gente, irmãos, que está reclamando no Brasil a respeito da situação que nós temos. Mas pior do que a situação que o Brasil tem vivido é a falta de conhecimento que o brasileiro tem. Sabia disso? Porque, olha só, os melhores trabalhadores que têm conhecimento, não falta emprego para eles. Está faltando emprego, sabe para quem, irmãos? Porque quem não tem conhecimento. Não sei se eu comentei nesse culto aqui. Semana passada eu estava assistindo Pequenas Empresas, Grandes Negócios, um programa que passa de manhã, bem cedinho. Eu estava assistindo lá e falou o seguinte: a maioria, eu não lembro da porcentagem, é a maioria mesmo, é quase tudo. A maioria das empresas, pequenas empresas que abrem negócio, pessoas com boa vontade, querendo crescer, em menos de 2 anos, todas elas fecham suas portas. Perguntaram para o Sebrae lá, os especialistas, o que é o Sebrae? É o que treina as pequenas empresas no Brasil. Perguntar para ele, qual que é o problema? Por que se fecha tantas pequenas empresas no Brasil? Eles não falaram de crise, não falaram dos políticos, eles falaram uma coisa: todos eles, a grande maioria, os que fecham, eles abrem o seu negócio e eles não têm conhecimento nenhum daquilo que eles vão fazer. O irmão da minha célula contou um testemunho, né? Tem um testemunho e o testemunho. Na célula ele disse o seguinte: eu acho que ele tinha 20 e poucos anos, pegou um dinheirinho que ele tinha, pegou classificado, sabe o jornal? Hoje você usa o OLX, né? O OLX
Né? Você procura as coisas no LX lá, é assim que eu faço hoje. Mas antigamente pegava o classificado. Pegou o classificado e ele viu lá, nunca tinha pegado um negócio. Olhou lá, locadora, valor 5 mil. Ele contando na célula. Ele pegou, locadora 5 mil, tá barato demais, vou comprar uma locadora com 5 mil. Foi lá, pegou um pouquinho do dinheiro dele, foi lá e comprou e abriu uma pequena empresa. 5 mil. Não sei se você conhece, o pessoal mais antigo do Vera Cruz, uma locadora que tinha na rotatória do Vera Cruz, onde é o salão do Nildin, que é da nossa igreja hoje, foi uma locadora há muitos anos atrás. O dono da locadora é esse irmão da nossa célula. Aí ele comprou 5 mil a locadora e ficou feliz. Nunca leu nada sobre locadora, nunca pesquisou nada, nunca sentou com um dono de locadora para saber. Nunca, irmãos, foi lá e fez um curso a respeito de uma pequena empresa. Simplesmente disse, se eu tenho vontade para trabalhar, vai ter sucesso. Foi lá, comprou a locadora. Sabe o que ele descobriu? Foi muito engraçado. Ele pegou, chegou lá com a locadora, entregar a locadora para ele, ele descobriu uma coisa. Todos os filmes que ele tinha comprado já tinha passado na sessão da tarde da Globo. Sabe o que é a sessão da tarde, né? Quando lá não tem jeito de passar mais à noite, eles passam à tarde. Sabe o que ele fez? Abriu a locadora, tentou vencer, não conseguiu. Tentou vender a locadora por 5 mil, não conseguiu vender a locadora. Vendeu a locadora, sabe por quanto? Por 2 mil. Vendeu provavelmente para alguém que também não tem conhecimento de locação. Irmãos, por que não deu certo? Porque faltou conhecimento. O conhecimento prospera você. O conhecimento te faz crescer. Coloca aí, Roberto, os irmãos, Provérbios 22, 29. Provérbios 22, 29. Olha só. Viste o homem diligente na sua obra, perante reis será posto, não permanecerá entre os de posição inferior. Olha só, o que está falando? O homem diligente, sabe o que é o homem diligente? Aquele que faz bem. É o padeiro, mas é o padeiro que faz bem. Sabe? É o mecânico, mas é o mecânico que faz bem. Sabe? Eu não sei o que você faz. Aqui diz que aquele que faz diligente, ele vai estar entre os superiores. Querido, quem é que faz bem a coisa? É aqueles que têm conhecimento naquilo que faz. Sabe, eu preciso melhorar muito, eu preciso crescer muito. Muito mesmo, estou falando isso aqui da boca para fora, não. Mas se você for na minha casa, tem pilhas de livro a respeito de liderança. O que eu faço? Cuidar de pessoas. O que eu tenho que ler? O que eu tenho que crescer? O que eu tenho que aprender mais? Querido, você acha quantas vezes já ouvi palavras, já li livros, já fui para seminários, ouvi pregações, sentei com pessoas a respeito de célula. Você acha quantas vezes eu fiz isso? Eu lembrei, ontem, tem 16 anos que eu faço encontro. 16 anos. Querido, quem tem conhecimento está entre os superiores, está entre os melhores. Você quer estar entre os melhores, querido? Então obtenha conhecimento. Está ouvindo isso aqui, irmãos? Aí a gente vê pessoas, você fala para elas, você tem que estudar. Ah, eu não gosto de estudar. Você fala, você tem que ler. Ah, mas eu não gosto de ler. Querido, pelo amor de Deus. Com todo respeito, está faltando só cavar a cova e pular dentro. Outro versículo que eu quero deixar para os irmãos. Provérbios 13, 18. Vocês são um povo próspero, amém, irmãos? Glória a Deus. Nós nascemos para prosperar no Senhor. Olha só, pobreza e afronta virão aos que rejeitam a instrução. Aquele que rejeita o conhecimento, que é a instrução, vai viver de forma pobre e sempre será afrontado. Mas o que guarda a repreensão, aquele que guarda o conhecimento, será honrado. O que nós queremos, irmão? Ser honrado ou ser pobre e afrontado? Qual que vai ser o divisor de águas entre essas duas coisas? Qual que vai ser o divisor de água? O que vai ser o divisor de água, irmãos?
conhecimento. Conhecimento, querido. Sabe? É isso que vai trazer mudança e crescimento da sua vida. Pastor, como é que eu obtenho conhecimento? Vou te dar 2 exemplos rápidos. Como é que você vai obter conhecimento? Primeiro, crie uma rotina de conhecimento diário na sua vida. O que é a rotina diária? Igual você almoça, então leia. Eu estou falando para vocês 3 coisas que você tem que fazer no dia: orar, ler e exercitar. Amém? Você quer ter vida longa e próspera? Ore, leia e exercite todos os dias. Todos os dias. Está ouvindo, irmãos? Está ouvindo? Quem está ouvindo? Amém? Então crie uma rotina. O meu pastor, que é o pastor João Carlos, ele tem uma rotina. Todos os dias de manhã ele lê 3 capítulos da Bíblia. Todos os dias pela manhã, 3 capítulos da Bíblia. Cria uma rotina. Segunda coisa. Deixa eu ver se eu acho o texto aqui para vocês. Olha só esse versículo. Provérbios 13, 20. Para nós terminarmos a palavra. Provérbios 13, 20. Vamos lá, irmãos. O último versículo. O que anda com os sábios ficará, mas o companheiro dos tolos será. Vamos dizer bem forte, vamos lá, irmãos. O que anda com o sábio. Vamos lá, irmãos, vamos lá. Tenta dar uma. Olha lá. O que anda com o sábio ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Fala para o irmão que está só. Sabe por que eu sentei do seu lado hoje? Porque o sábio anda com o sábio. Glória a Deus. Querido, você quer ser sábio? Pelo amor, olha aqui. Irmãos, vou falar uma coisa para você aqui. Presta atenção. A galerinha mais nova aí. Chega lá na sua casa, faz uma lista de nome de pessoas que você anda com elas. Faz uma lista. Faz uma lista. Coloca o nome. Coloca o nome de 20 pessoas que você anda. Olha aqui para mim, estou falando sério. Faz a lista. Sabe aqueles que não querem nada com nada? Sabe aquele que não quer chegar a lugar nenhum? Sabe aquele que está cantando aquela música? Deixa a vida me levar, leva, leva. Eu, sabe aquele que não quer nada com nada? Aquela menina que não quer nada com nada. Sabe o que você vai fazer com essa amizade? Pega uma caneta e risca ela da sua vida. Porque a Bíblia, presta atenção. A Bíblia diz, presta atenção no que eu vou te falar. A Bíblia diz que o sábio anda com o sábio, o tolo anda para ser destruído. Então risca, tira da sua vida. Pastor, mas eu vou ter que maltratar? Não, querido. Você só faz uma coisa, seja sábio. Aí no lugar dessa, presta atenção, olha aqui. No lugar desse que você riscou, aí você lembra de alguém que é sábio. Aí você coloca o nome embaixo, fala, eu vou andar com essa pessoa, porque eu quero ser sábio. Porque olha só, irmãos, o conhecimento te traz transformação e te traz prosperidade. Amém?